Neste exato momento, a luz rasga o espaço a quase 300 mil quilômetros por segundo. Ela atravessa continentes inteiros no tempo que você leva para piscar. Nada no universo consegue superá-la. Nem foguetes, nem partículas, nem mesmo a gravidade. Durante séculos, os cientistas acreditavam que isso era simplesmente uma propriedade da luz. Então, Richard Feynman ajudou a revelar algo muito mais perturbador. A velocidade da luz não é um limite para a luz em si. É o limite de causa e efeito. A taxa máxima em que a realidade consegue se atualizar. Ultrapasse esse limite, e o tempo, o espaço e a lógica se dissolvem uns nos outros. A história não começa em um laboratório repleto de instrumentos e equações, mas em uma colina tranquila nos arredores de Florença, onde a curiosidade humana se chocou diretamente com os limites do que os sentidos podiam perceber. Em 1638, Galilei estava de pé segurando uma lanterna, tentando algo que ninguém antes havia conseguido: medir a velocidade da luz. Galileu já era famoso por desafiar as bases do conhecimento aceito. Ele havia observado luas orbitando Júpiter, provando que nem tudo girava ao redor da Terra. Havia mostrado que o movimento seguia regras muito mais simples e universais do que qualquer pessoa suspeitava. Agora, ele perseguia uma questão que parecia quase filosófica. Se a luz se movia, com que velocidade ela viajava? A ideia de Galileu era enganosamente simples e lindamente lógica. Ele e um assistente se posicionavam em colinas distantes, cada um segurando uma lanterna coberta, ensaiando o momento com cuidado. Galileu descobriria sua lanterna, enviando um flash de luz pelo vale escurecido. No momento em que seu assistente visse o sinal, ele descobriria sua própria lanterna em resposta. Galileu então mediria o atraso entre o envio do sinal e o recebimento de volta. Dividir a distância conhecida pelo tempo medido revelaria finalmente a velocidade da luz. No papel, o raciocínio era impecável. Na prática, o universo se recusou a cooperar. Não importava quão distantes fossem as colinas, o flash de retorno parecia imediato. Não havia hesitação detectável, nenhum intervalo mensurável entre causa e efeito. Galileu repetiu o experimento muitas vezes, aumentando a distância, refinando o momento e recrutando assistentes com reflexos mais rápidos. Cada tentativa produzia o mesmo resultado. A resposta parecia instantânea, como se a luz cruzasse a paisagem sem gastar nenhum tempo. Galileu era honesto demais como cientista para forçar uma conclusão onde nenhuma poderia ser sustentada. Ele reconheceu o que seu fracasso implicava. Ou a luz viajava infinitamente rápido, ou se movia tão rapidamente que nenhum instrumento humano, por mais cuidadosamente projetado que fosse, poderia esperar medir sua passagem nas pequenas distâncias disponíveis na Terra. Ele suspeitava que a segunda explicação era correta, mas apenas a suspeita não era suficiente. Sua época simplesmente não dispunha da escala necessária para revelar a verdade. O que Galileu ainda não sabia era o quanto a diferença era extrema. A luz não se move apenas rápido pelos padrões cotidianos. Em sua velocidade real, ela circunda o planeta inteiro mais de 7 vezes em um único segundo. Ela atravessa 1 metro em alguns bilionésimos de segundo. O tempo de reação humano, medido em décimos de segundo, é catastroficamente lento em comparação. Galileu tentava medir um sussurro fugaz, usando um relógio que tissia como um trovão. Para detectar o movimento da luz, a ciência precisaria de distâncias muito maiores do que colinas ou vales. Precisaria do próprio céu. Essa oportunidade chegou algumas décadas depois, não através de engenharia inteligente, mas por meio da observação paciente de uma lua distante orbitando um planeta gigante. Na década de 1670, um jovem astrônomo dinamarquês chamado Hörmer
trabalhava no Observatório de Paris, encarregado de rastrear cuidadosamente os eclipses de Io, uma das luas de Júpiter. Io seguia um ritmo regular, escorregando atrás de Júpiter, desaparecendo na sombra e ressurgindo do outro lado com notável consistência. Os astrônomos tratavam esses eclipses como uma espécie de relógio cósmico, confiável o suficiente para prever eventos anos no futuro. No início, Rømer não viu nada em comum. Mas à medida que os meses passavam e a Terra continuava sua lenta jornada ao redor do Sol, um padrão sutil começou a surgir. O tempo dos eclipses de Io se deslocava, não aleatoriamente, mas de forma sistemática. Quando a Terra se movia em direção a Júpiter em sua órbita, os eclipses apareciam mais cedo do que o previsto. Quando a Terra se afastava, eles apareciam atrasados. A discrepância se acumulava constantemente, chegando a cerca de 22 minutos ao longo do diâmetro completo da órbita da Terra. A maioria dos astrônomos atribuiu esse desvio a imperfeições em seus modelos. Talvez a órbita de Io fosse ligeiramente irregular. Talvez a enorme gravidade de Júpiter introduzisse variações sutis que os cálculos não conseguiam capturar. Rømer considerou essas possibilidades cuidadosamente e as rejeitou. O padrão era preciso demais, vinculado claramente à variação de distância entre a Terra e Júpiter. Em 1676, Rømer propôs uma explicação ousada. Os eclipses não estavam acontecendo cedo nem atrasados. Estavam ocorrendo exatamente no horário previsto. O que mudava era o tempo que a própria luz levava para carregar informações sobre esses eventos através do espaço. Quando a Terra estava mais perto de Júpiter, a luz tinha menos distância para percorrer e chegava mais cedo. Quando a Terra estava mais longe, a mesma luz demorava mais para nos alcançar. O universo, Rømer percebeu, operava com atrasos de comunicação incorporados. A luz não era instantânea. Dividindo o diâmetro da órbita da Terra pelo atraso acumulado, Rømer estimou a velocidade da luz. Seu valor não era perfeitamente preciso. Estava errado em cerca de 25%. Mas a importância do resultado superava o erro. Pela primeira vez na história humana, ficou claro que a própria informação precisava de tempo para se mover. Essa percepção transformou silenciosamente a relação da humanidade com o cosmos. Olhar para o espaço agora significava olhar para o passado. O Sol que vemos não é o Sol como ele existe agora, mas como era há 8 minutos. Júpiter aparece com quase 1 hora de atraso. Estrelas e galáxias distantes revelam luz antiga, instantâneos congelados há milhões ou bilhões de anos. O universo que observamos não é um único momento se desdobrando em todos os lugares ao mesmo tempo, mas um arquivo em camadas de diferentes épocas, costuradas pela velocidade finita da luz. E ainda assim, essa descoberta levantou uma questão mais profunda e perturbadora. Por que essa velocidade? Por que a luz deveria se mover nessa taxa específica e não em outra? Que propriedade do universo a fixou com tanta precisão? Nos 2 séculos seguintes, os físicos perseguiram a resposta com precisão crescente. Astrônomos refinaram o método celestial de Rømer. Engenheiros criaram espelhos rotativos e rodas dentadas. As medições se tornaram mais precisas. As barras de erro diminuíram. As casas decimais se multiplicaram. O valor em si nunca mudou. A luz sempre chegava à mesma velocidade. No final do século XIX, os físicos acreditavam entender o porquê. A luz, argumentavam, era uma onda, e as ondas, por sua própria natureza, requerem um meio. O som precisa do ar. As ondas de água precisam dos oceanos. A luz, portanto, também deve se propagar através de algo. Eles chamaram essa substância invisível de éter luminífero. O éter era imaginado como um estranho material cósmico preenchendo todo o espaço e permeando tudo.
rígido o suficiente para suportar ondas viajando a velocidades extraordinárias, mas intangível o suficiente para não oferecer resistência aos planetas se movendo através dele. Não podia ser visto, tocado ou medido diretamente, mas parecia logicamente inevitável. Se o éter existisse, a Terra teria que estar se movendo através dele. Nosso planeta orbita o Sol a cerca de 30 km por segundo. Esse movimento deveria gerar um vento de éter, assim como se mover pelo ar gera resistência. A luz viajando na direção do movimento da Terra deveria se comportar de maneira diferente da luz viajando lateralmente ou contra ela. O efeito seria pequeno, mas com os instrumentos certos, deveria ser mensurável. Na década de 1880, os físicos tinham instrumentos precisos o suficiente para detectá-lo. O experimento projetado para isso se tornaria um dos mais famosos da história científica. Em 1887, Albert Michelson e Edward Morley construíram um interferômetro extraordinariamente sensível, capaz de detectar mudanças na velocidade da luz muito menores do que a teoria exigia. Um feixe de luz era dividido em dois caminhos perpendiculares, enviado para fora, refletido de volta e recombinado. Se um feixe experimentasse até mesmo o menor atraso devido ao movimento da Terra através do éter, o padrão de interferência resultante se deslocaria. Eles montaram o aparato em uma enorme laje de pedra flutuando em mercúrio, permitindo que girasse suavemente enquanto a isolava das vibrações. Mediram em diferentes horas do dia, diferentes estações e diferentes orientações em relação ao movimento da Terra pelo espaço. Não encontraram nenhum deslocamento, nenhum vento de éter, nenhuma diferença direcional, nenhuma variação de qualquer tipo. A luz se movia exatamente na mesma velocidade em todas as direções. O éter, ao que parecia, não existia. Esse resultado atingiu o coração da física clássica. Ondas sem meio não faziam sentido. Ainda mais perturbador, toda tentativa de salvar o éter exigia explicações cada vez mais forçadas. Alguns propuseram que objetos se contraíam fisicamente na direção do movimento pela quantidade certa para esconder o efeito. Outros sugeriram que o próprio tempo diminuía para sistemas em movimento, novamente pela quantidade exata necessária para preservar a velocidade da luz. Essas explicações funcionavam matematicamente. Pareciam profundamente insatisfatórias. A natureza parecia estar dobrando espaço e tempo com precisão extraordinária, simplesmente para proteger um único número. Por que o universo faria isso? No início do século XX, a física estava em uma encruzilhada. Ou séculos de intuição sobre espaço e tempo estavam errados, ou o universo orquestrava um engano elaborado. Em 1905, um jovem funcionário de cartório em Berna ofereceu uma resposta que ninguém esperava. Albert Einstein não tentou explicar por que a velocidade da luz permanecia constante. Em vez disso, ele aceitou que permanecia e perguntou o que deveria ser verdade sobre o universo, se esse fosse o caso. Seu raciocínio era desarmadoramente simples. As leis da física são as mesmas para todos os observadores que se movem a velocidade constante. E a velocidade da luz no espaço vazio é a mesma para todos eles, independentemente de seu movimento. Essas afirmações soavam quase triviais quando ditas em voz alta. No entanto, juntas, elas detonaram séculos de intuição. Porque se a velocidade da luz nunca muda, então espaço e tempo não podem ser fixos. Algo teria que ceder. O que cedeu foi o tempo. Einstein mostrou que o tempo não flui na mesma taxa para todos. Um relógio em movimento genuinamente tica mais devagar do que um relógio em repouso. Isso não é um truque de percepção ou uma falha da maquinaria. O próprio tempo se estende. Quanto mais rápido você se move, mais dramático o efeito se torna.
Em velocidades cotidianas, a dilatação do tempo é imperceptivelmente pequena. Em velocidades próximas à da luz, ela se torna avassaladora. Os relógios diminuem, os processos se alongam, o próprio envelhecimento desacelera. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, seu tempo interno diminui em direção a uma pausa. No limite, o tempo para completamente. Essa única percepção explica por que perseguir um feixe de luz nunca permite que você o alcance. À medida que você acelera, seu próprio tempo se estende. Não importa quão rápido você vá, a luz ainda se afasta na mesma velocidade. Não porque acelere, mas porque sua experiência do tempo mudou. O espaço também não escapa ileso. Einstein mostrou que os comprimentos se contraem ao longo da direção do movimento. Objetos em movimento se tornam mais curtos, comprimidos não pela força, mas pela própria geometria. Espaço e tempo não são ingredientes independentes da realidade. Eles estão entrelaçados em um único tecido, o espaço-tempo. Juntos, a dilatação do tempo e a contração do comprimento realizam um notável ato de equilíbrio. Eles garantem que todos os observadores, não importa quão rápido se movam, sempre meçam a mesma velocidade para a luz. As distâncias se ajustam, as durações se ajustam. A proporção permanece fixa. A velocidade da luz é preservada não por coincidência, mas pela estrutura da realidade. Essa percepção dissolveu o éter completamente. Não havia meio invisível para detectar, porque a luz não se movia pelo espaço da forma como o som se move pelo ar. A luz estava revelando como o próprio espaço-tempo se comporta. As equações de Einstein carregavam outra consequência inevitável. Nenhum objeto com massa pode jamais atingir a velocidade da luz. À medida que a velocidade aumenta, a energia necessária para acelerar ainda mais cresce cada vez mais rápido. Perto da velocidade da luz, a demanda de energia cresce sem limite. Para atingir o limite, seria necessária energia infinita. Não uma grande quantidade, não uma quantidade impraticável, mas o infinito em si. A barreira é absoluta. Os fótons se comportam de maneira diferente porque não têm massa. Eles não são empurrados até a velocidade da luz, eles nascem nela. Existem apenas nessa velocidade. Para eles, o tempo não passa da forma como passa para objetos massivos. Da emissão à absorção, nenhuma duração decorre. A relatividade de Einstein explicava como o limite funcionava com precisão impressionante. Relógios atômicos voando em aeronaves ticeavam de forma diferente dos deixados no chão. Aceleradores de partículas confirmavam efeitos relativísticos diariamente. Sistemas de navegação por satélite dependiam dessas correções para funcionar. A relatividade funcionava, mas parecia incompleta. Ela descrevia o espaço-tempo como suave e contínuo, como uma superfície perfeitamente polida. Ao mesmo tempo, outra teoria emergia que descrevia o universo como granular, probabilístico e profundamente estranho: a mecânica quântica. A teoria quântica revelou que as partículas se comportavam como ondas, que a energia vinha em pacotes discretos e que a própria certeza tinha limites. O universo em pequenas escalas não era suave. Ele vibrava, flutuava. Existia em superposições. A relatividade e a mecânica quântica eram ambas corretas e se recusavam a se fundir. No centro dessa tensão estava a velocidade da luz. A relatividade exigia que ela fosse absoluta. A mecânica quântica exigia que tudo flutuasse. Se o universo era fundamentalmente incerto, como qualquer velocidade poderia ser tão rigidamente fixada? Por décadas, essa questão ficou sem resposta. A razão real pela qual nada supera a luz não era totalmente geométrica. Não era apenas sobre alongar relógios ou contrair réguas.
Esses eram sintomas, não causas. A razão mais profunda estava escondida em como a própria realidade quântica se desdobra, em como as partículas se movem, não ao longo de caminhos únicos, mas ao longo de todos os caminhos ao mesmo tempo. Descobrir essa verdade exigia um físico que não apenas manipulava equações, mas imaginava como o universo realmente se comporta por baixo delas. Alguém que confiava na intuição tanto quanto na matemática. Alguém que substituiu trajetórias por histórias. Esse físico era Richard Feynman. Quando Feynman entrou na física, o universo já parecia funcionar por regras bem testadas. Mas ninguém entendia verdadeiramente por que essas regras funcionavam tão perfeitamente quanto funcionavam. Uma questão o obcecava. Que caminho uma partícula percorre? A física clássica oferecia uma resposta reconfortante. Uma partícula segue uma trajetória definitiva determinada pelas forças que atuam sobre ela. Jogue uma bola e ela traça um único arco. Dadas as condições iniciais, o caminho é fixo e inevitável. A mecânica quântica destruiu essa certeza. No mundo quântico, as partículas não são minúsculas bolas de bilhar traçando linhas limpas pelo espaço. Elas se comportam como ondas, espalhadas e incertas, capazes de interferir consigo mesmas. Uma partícula se movendo do ponto A ao ponto B não viaja ao longo de uma rota privilegiada. Segundo Feynman, ela viaja ao longo de todos os caminhos possíveis. Não metaforicamente, literalmente. Caminhos retos e caminhos curvos, trajetórias suaves e zigue-zagues violentos. Caminhos que se dobram para trás, vagam para fora ou fazem desvios por regiões que parecem completamente absurdas do ponto de vista clássico. Até mesmo caminhos que se estendem pelo universo antes de chegar. Todos eles estão incluídos. À primeira vista, isso soa impossível, até sem sentido, até que a ideia quântica de superposição se torna clara. Antes de uma partícula ser medida, ela não possui uma única história bem definida. Em vez disso, existe como uma série de possibilidades, cada uma contribuindo para o que eventualmente observamos. Cada caminho possível contribui com uma amplitude de probabilidade, uma quantidade matemática que carrega tanto tamanho quanto fase. Essas amplitudes não se somam da forma como números comuns fazem. Elas interferem, algumas se reforçam mutuamente, outras se cancelam. É aqui que a ordem emerge do caos. Caminhos que fazem zigue-zagues selvagens pelo espaço-tempo acumulam fases que mudam rapidamente. Quando suas contribuições são somadas, elas se cancelam quase perfeitamente. Sua influência desaparece. Caminhos que ficam próximos à trajetória clássica, no entanto, acumulam fases semelhantes. Suas contribuições se alinham, se reforçam mutuamente e sobrevivem. O caminho clássico não é escolhido porque é exigido. Ele emerge porque é estável. O movimento clássico, nessa visão, não é imposto pela natureza. É o que permanece depois que todas as possibilidades instáveis se eliminam através da interferência. Escondido dentro desse processo contábil está a verdadeira explicação para o limite de velocidade da luz. A contribuição de cada caminho depende de uma quantidade chamada ação, que mede como uma partícula se move tanto pelo espaço quanto pelo tempo. Para partículas relativísticas, a velocidade da luz aparece diretamente nessa expressão, vinculando distância e duração em uma única estrutura de espaço-tempo. E é aqui que tudo muda. Quando um caminho inclui um segmento onde a partícula se move mais rápido que a luz, o caráter matemático da ação muda. Em vez de produzir uma fase que varia suavemente, ela se torna imaginária. A fase da amplitude começa a oscilar infinitamente rápido ao longo dessa parte do caminho. Oscilação infinitamente rápida significa cancelamento perfeito.
Quando todos esses caminhos são somados, cada contribuição mais rápida que a luz se cancela com absoluta precisão. Não aproximadamente, não estatisticamente. Exatamente. Esses caminhos não são proibidos. Eles não são bloqueados por um livro de regras cósmico. Eles existem na matemática, mas nunca sobrevivem à soma. Eles não contribuem com nada para a realidade. Esta é a origem quântica do limite de velocidade da luz. Einstein mostrou que atingir a velocidade da luz requer energia infinita e dilatação temporal infinita, tornando a barreira inalcançável. Feynman mostrou por que a barreira existe. O universo não impede o movimento mais rápido que a luz. Ele se recusa a lhe atribuir qualquer significado físico. A realidade é construída apenas a partir de caminhos que podem coexistir sem se destruir mutuamente. Caminhos mais rápidos que a luz não podem. Essa perspectiva transforma a velocidade da luz de uma regra em uma consequência. Ela não é imposta ao universo de fora. Ela emerge naturalmente da forma como a mecânica quântica e a relatividade se encaixam juntas. Isso também explica por que as aparentes brechas falham tão consistentemente. Partículas virtuais na teoria quântica de campos podem parecer violar o limite dentro dos cálculos, mas seu comportamento não físico sempre se cancela no resultado final. O tunelamento quântico pode remodelar pacotes de ondas de maneiras estranhas, mas a frente portadora de informação nunca supera a causalidade. A mecânica quântica preserva o limite de velocidade da luz automaticamente, não porque os físicos o exigem, mas porque a interferência o impõe. Os famosos diagramas de Feynman foram desenvolvidos como ferramentas práticas para calcular essas somas sobre histórias. Cada diagrama representa uma classe de caminhos, uma história possível de como as partículas interagem. Some todas as histórias permitidas e o universo revela o que pode realmente acontecer. Os diagramas parecem simples. A verdade que codificam não é. Eles mostram que a natureza não seleciona uma única narrativa para os eventos. Ela considera todas as narrativas concebíveis e mantém apenas aquelas que permanecem autoconsistentes. Histórias mais rápidas que a luz não sobrevivem. Elas se apagam. Imagine por um momento que a engenharia resolveu todos os problemas práticos. Você está sentado na cabine de uma espaçonave impossível, equipada com um motor que nunca fica sem combustível, nunca superaquece e converte energia em propulsão com eficiência perfeita. Sem atrito, sem perdas, sem limites exceto os escritos na própria realidade. Sua tarefa é simples em descrição, se não em execução. Acelerar até romper a barreira de velocidade da luz. No início, tudo se comporta exatamente como a intuição espera. Você acende os motores e a espaçonave avança. O indicador de velocidade começa a subir. 1% da velocidade da luz. 5, 10. Cada aumento de impulso produz um aumento correspondente na velocidade. O espaço não oferece resistência. Em 10% da velocidade da luz, você já está viajando a 30.000 km por segundo. Poderia cruzar o diâmetro da Terra em menos de meio segundo. A Lua estaria a apenas instantes de distância. No entanto, em comparação com seu objetivo, você ainda está apenas engatinhando. Você continua acelerando, 20, 30, 40%. A relação entre impulso e velocidade permanece suave e previsível. Tudo parece normal. A intuição clássica ainda funciona. O universo parece disposto a deixar você ir mais rápido sem reclamar. Então, em algum lugar em torno da metade do caminho até o limite, algo sutil começa a mudar. Os motores são tão poderosos quanto antes. O impulso que te pressiona na cadeira não enfraqueceu. O combustível continua entrando na câmara de reação na mesma taxa. E ainda assim, os aumentos de velocidade começam a diminuir. Cada impulso adicional de energia produz um ganho de velocidade ligeiramente menor do que o anterior.
Em 50% da velocidade da luz, a mudança é perceptível, mas modesta. Em 70%, ela se torna inegável. Quando você atinge 90%, a curva se inclinou dramaticamente. O mesmo motor que antes produzia grandes aumentos de velocidade, agora luta para adicionar até uma fração de 1%. Você não está lutando contra o atrito. Você está lutando contra o espaço-tempo. As equações de Einstein descrevem exatamente o que está acontecendo. À medida que sua velocidade aumenta, sua resistência a mais aceleração também aumenta. Os físicos mais antigos descreviam esse efeito dizendo que sua massa aumenta com a velocidade. A física moderna usa uma linguagem mais precisa. Sua massa em repouso permanece a mesma, mas seu momento cresce cada vez mais rápido conforme você se aproxima do limite de velocidade da luz. O fator matemático que governa esse crescimento é chamado de gama. O gama depende de sua velocidade em relação à velocidade da luz e começa inofensivamente próximo de 1. Em baixas velocidades, mal importa. Mas conforme a velocidade sobe, o gama cresce devagar no início, depois explosivamente. Em 50% da velocidade da luz, o gama é cerca de 1,15. Sua resistência à aceleração é apenas 15% maior do que em repouso. Em 90%, o gama sobe para cerca de 2,3. Você agora precisa de mais que o dobro de energia para conseguir o mesmo aumento de velocidade que antes fazia facilmente. Em 99% da velocidade da luz, o gama ultrapassa 7. Cada pequeno ganho agora custa 7 vezes mais energia do que custaria em baixa velocidade. Em 99,9%, o gama ultrapassa 20. O universo está resistindo com força. Cada dígito adicional de precisão multiplica a dificuldade. Em 99,99%, o gama se aproxima de 70. Em 99,999%, ele ultrapassa 200. O padrão é implacável e impiedoso. Cada passo mais perto da velocidade da luz exige exponencialmente mais energia do que o anterior. Exatamente na velocidade da luz, o gama se torna infinito. Não muito grande, não impraticavelmente grande. Infinito. A energia necessária para empurrar qualquer objeto com massa até a velocidade da luz não ultrapassa algum valor enorme, mas finito. Ela ultrapassa todos os valores finitos. Nenhuma quantidade de combustível, nenhuma inovação tecnológica, nenhum projeto inteligente pode superar a infinidade matemática. A barreira não é tecnológica, é estrutural. Isso não é um experimento mental confinado a equações. Ele acontece todos os dias em máquinas reais. Aceleradores de partículas fornecem algumas das confirmações mais impressionantes. Nos aceleradores mais poderosos do mundo, prótons são acelerados a velocidades dentro de uma fração minúscula da velocidade da luz. Quando chegam a essas velocidades, quase toda energia adicional vai para aumentar seu momento, não sua velocidade. Em instalações como o Grande Colisor de Hadrons, prótons viajam a mais de 99,99% da velocidade da luz. Adicionar mais energia não os torna significativamente mais rápidos. Torna-os mais pesados no sentido relativístico, mais difíceis de dobrar, de guiar, de confinar. A dilatação do tempo adiciona outra camada à barreira. À medida que sua espaçonave se aproxima da velocidade da luz, o tempo a bordo começa a diminuir em relação ao universo externo. Em velocidades moderadas, o efeito é sutil. Em 90% da velocidade da luz, o tempo a bordo da sua nave corre a menos da metade da taxa do tempo de volta à Terra. Um ano para aqueles que você deixou para trás se torna apenas alguns meses para você.
Em 99%, o tempo diminui para um ritmo lento. À medida que você se aproxima do limite, a dilatação do tempo cresce sem limite. Na velocidade da luz, o tempo para completamente. Isso não é uma declaração poética. É uma consequência direta das equações. Um objeto com massa não pode existir em um estado onde seu próprio tempo não passa. Atingir a velocidade da luz exigiria congelar completamente seu relógio interno, bloqueando todo o processo atômico no lugar. Tal estado não é fisicamente significativo para objetos massivos. A contração do comprimento completa o quadro. À medida que a velocidade aumenta, os objetos encolhem ao longo da direção do movimento. Não porque são comprimidos pela força, mas porque o próprio espaço se contrai. Em altas velocidades, essa contração se torna extrema. À medida que você se aproxima da velocidade da luz, seu comprimento na direção do percurso colapsa em direção a zero. O tempo para, o comprimento desaparece, a energia diverge. Esses não são problemas separados. São o mesmo problema visto de ângulos diferentes. Juntos, eles revelam uma verdade mais profunda. Não há caminho contínuo que conecte o movimento mais lento, que a luz ao movimento na velocidade da luz, para objetos com massa. As equações não descrevem uma travessia difícil. Elas descrevem uma ponte ausente. A barreira existe porque não há nada além dela para objetos massivos ocuparem. Até este ponto, a velocidade da luz parecia uma barreira física. Um limite imposto pela energia, dilatação temporal e geometria. Mas o perigo mais profundo de cruzá-la não tem nada a ver com motores ou combustível. Tem a ver com causa e efeito. No universo de Einstein, espaço e tempo estão entrelaçados no espaço-tempo, e nem todos os eventos estão conectados da mesma forma. Alguns eventos podem influenciar uns aos outros, outros não. Essa distinção não é uma questão de tecnologia ou distância. É uma questão de geometria. Se um evento pode influenciar outro, todos os observadores no universo concordam com sua ordem. A causa sempre precede o efeito. A sequência é absoluta. Mas, se dois eventos estão separados por muito espaço e pouco tempo, mais distantes do que a luz poderia viajar entre eles, algo estranho acontece. Esses eventos se tornam separados no espaço. Eles não podem se afetar de forma alguma. E como não há conexão causal, diferentes observadores movendo-se em diferentes velocidades podem discordar sobre qual evento aconteceu primeiro. Um observador pode ver o evento a ocorrer antes do evento B. Outro pode ver B antes de A. Um terceiro pode vê-los como simultâneos. Esse desacordo não é uma ilusão. Está embutido no próprio espaço-tempo. Normalmente, isso não causa problemas, porque eventos separados no espaço são causalmente desconectados. Nada viaja entre eles. Nenhuma influência flui. Nenhuma contradição surge. Mas no momento em que o movimento mais rápido que a luz entra em cena, tudo quebra. Se você pudesse viajar mais rápido que a luz, poderia se mover entre eventos separados no espaço. E ao fazer isso, você transformaria eventos sem ordem temporal fixa em eventos com uma conexão causal. É aí que começa o paradoxo. Imagine enviar um sinal mais rápido que a luz. No seu referencial, a mensagem viaja para o futuro. Mas como diferentes observadores discordam sobre a ordenação de eventos separados no espaço, sempre existirá outro referencial no qual esse mesmo sinal chega antes de ser enviado. Isso não é especulação. Decorre diretamente das equações de Einstein. O movimento mais rápido que a luz é matematicamente equivalente à viagem no tempo para o passado para alguns observadores. E uma vez que a informação pode viajar de volta no tempo, a causalidade colapsa.
Você poderia receber um aviso sobre uma decisão que ainda não tomou e então escolher de forma diferente, impedindo que o aviso fosse enviado. Você poderia observar os efeitos de ações cujas causas estão no futuro. Você poderia construir laços causais fechados onde a informação se cria com nenhuma origem. Essas não são quebra-cabeças filosóficos abertos à interpretação. São contradições lógicas. Um universo que permite comunicação mais rápida que a luz não pode definir causa e efeito consistentes. A estrutura matemática do espaço-tempo para de fazer sentido. A física perde a capacidade de prever qualquer coisa de forma confiável, porque o futuro pode reescrever o passado. Os físicos exploraram esse perigo profundamente no século XX, procurando brechas que pudessem permitir o movimento mais rápido que a luz, sem destruir a lógica. Repetidamente, a mesma parede apareceu. Uma brecha proposta envolvia partículas hipotéticas, chamadas taquiões. Os taquiões eram imaginados como partículas que sempre se movem mais rápido que a luz, assim como partículas comuns sempre se movem mais devagar. Eles nunca diminuiriam para a velocidade da luz, assim como elétrons nunca podem acelerar até ela. No papel, a ideia parecia simétrica e elegante. Mas os taquiões vinham com uma falha fatal. Em alguns referenciais, um taquião se moveria para frente no tempo. Em outros, ele se moveria para trás. Sua energia poderia se tornar negativa. Sinais transportados por taquiões poderiam chegar antes de serem enviados. A matemática permitia que os taquiões existissem apenas ao custo da causalidade. Nenhum experimento jamais detectou tais partículas. Nenhuma teoria consistente jamais os incorporou com sucesso, sem gerar paradoxos. Os taquiões permanecem curiosidades matemáticas, avisos mais do que possibilidades. Outra brecha aparente vem da própria mecânica quântica. O tunelamento quântico às vezes parece permitir que partículas cruzem barreiras mais rápido que a luz. Em certos experimentos, o pico de um pacote de ondas parece emergir do outro lado de uma barreira mais cedo do que a luz poderia ter cruzado a mesma distância. À primeira vista, isso parece uma violação. Mas a ilusão se dissolve sob análise cuidadosa. A informação não é transportada pelo pico de um pacote de ondas. É transportada por sua borda dianteira, a primeira perturbação que poderia possivelmente codificar uma mensagem. Essa borda nunca supera a luz. O que o tunelamento faz é remodelar o pacote de ondas, não transmitir informação de forma superluminal. Todo experimento cuidadoso confirma isso. A mecânica quântica respeita a causalidade com consistência implacável. Ideias ainda mais ambiciosas tentaram contornar o limite manipulando o próprio espaço-tempo, em vez de se mover através dele. Em 1994, o físico Miguel Alcubierre propôs uma solução dentro da relatividade geral que capturou a imaginação de escritores de ficção científica e físicos. O motor de dobra de Alcubierre não moveria uma espaçonave mais rápida que a luz localmente. Em vez disso, ele contrairia o espaço-tempo à frente da nave e o expandiria atrás, permitindo que a nave cavalgasse em uma bolha móvel do próprio espaço-tempo. Em princípio, a nave nunca excederia a velocidade da luz em seu ambiente local. No papel, as equações permitiam. A realidade não permitiu. Criar tal distorção do espaço-tempo exigiria quantidades enormes de matéria exótica com densidade de energia negativa, matéria que repele a gravidade em vez de atraí-la. Embora a mecânica quântica permita quantidades minúsculas e fugidias de energia negativa, as quantidades necessárias para uma bolha de dobra excedem o conteúdo de energia total do universo observável. Ainda pior, análises posteriores revelaram problemas fatais adicionais. A borda frontal da bolha de dobra acumularia radiação e partículas a níveis catastróficos.
Quando a bolha colapsasse, essa energia seria liberada em um clarão poderoso, o suficiente para esterilizar sistemas estelares inteiros. E pior ainda, os ocupantes dentro da bolha não poderiam controlá-la ou desligá-la, porque os sinais de dentro não conseguem alcançar a fronteira da bolha mais rápido que a luz. O motor é matematicamente interessante. É fisicamente impossível. Os buracos de minhoca oferecem outra escapatória sedutora. Se o espaço-tempo pudesse formar túneis conectando regiões distantes, alguém poderia atravessá-los e emergir a anos-luz de distância, sem nunca viajar mais rápido que a luz através do túnel em si. A relatividade geral permite tais soluções sob certas condições. Mas, mais uma vez, a estabilidade exige matéria exótica com densidade de energia negativa. Sem ela, os buracos de minhoca colapsam instantaneamente. Com ela, eles desestabilizam a causalidade. Um buraco de minhoca percorrível sempre pode ser transformado em uma máquina do tempo, produzindo os mesmos paradoxos que a viagem mais rápida que a luz. A natureza parece rejeitar essas possibilidades em um nível fundamental. Todo o caminho que leva além da velocidade da luz leva diretamente à contradição causal, e o universo não tolera contradição. Isso nos leva a um dos fenômenos mais mal compreendidos da física moderna: o entrelaçamento quântico. Partículas entrelaçadas exibem correlações que parecem instantâneas, independentemente da distância. Meça o estado de uma partícula e o estado da outra é imediatamente determinado, mesmo que esteja do outro lado da galáxia. Einstein chamou isso famosamente de ação fantasmagórica à distância. Mas o entrelaçamento não transmite informação. Quando você mede uma partícula, o resultado é aleatório. Você não pode escolher o resultado. O observador distante também vê a aleatoriedade. Somente quando os dois compararem resultados usando comunicação comum, limitada pela velocidade da luz, as correlações se tornam aparentes. Nenhuma mensagem supera a luz. A mecânica quântica flerta com a não-localidade, mas para exatamente onde a causalidade seria violada. Isso não é acidental. É imposto pela estrutura matemática da própria teoria. Os físicos chamam isso de teorema da não-comunicação. O entrelaçamento cria correlações, não controle. O conhecimento ainda viaja na velocidade da luz ou mais devagar. Esse padrão se repete em todos os lugares. Toda brecha aparente colapsa sob escrutínio. Toda tentativa de contornar o limite de velocidade cósmico falha experimentalmente. Exige condições impossíveis ou destrói a causalidade completamente. Isso não é porque os físicos carecem de imaginação. É porque a causalidade é mais fundamental do que o movimento. A causa deve preceder o efeito para que o universo seja inteligível. A memória deve registrar o passado, não o futuro. A informação deve ter uma origem. As escolhas não devem se apagar. A velocidade da luz impõe essa estrutura. Ela define o limite entre o que pode influenciar o quê. Ela esculpe o espaço-tempo em regiões de possível conexão e separação permanente. Dentro do seu cone de luz futuro estão todos os eventos que você poderia afetar. Fora dele estão eventos para sempre além do seu alcance, não importa o que você faça. Isso não é uma limitação tecnológica, é uma limitação lógica. A viagem mais rápida que a luz não nos permitiria apenas ir mais longe ou mais rápido. Ela destruiria a distinção entre antes e depois. E uma vez que essa distinção colapsa, a física colapsa com ela. O universo parece entender isso em um nível profundo. Ele não apenas torna a viagem mais rápida que a luz difícil, ele a torna sem sentido. As equações não descrevem uma região proibida além da barreira. Elas descrevem um colapso da própria coerência. Cruzar o limite de velocidade da luz não é entrar em um novo domínio, é sair do domínio onde a realidade pode ser consistentemente definida.
Quando os físicos dizem que nada pode viajar mais rápido que a luz, é fácil ouvir isso como uma limitação, um teto frustrante imposto ao movimento, à exploração e à ambição. Mas nas maiores escalas de todas, a velocidade da luz se revela como algo muito mais profundo. Não é uma restrição colocada no universo de fora. É a estrutura que determina o que o universo pode ser. Cada evento no espaço-tempo ocupa uma posição geométrica precisa, e a partir dessa posição se desdobra uma forma que define todas as conexões possíveis. Os físicos a chamam de cone de luz. O cone do passado contém cada evento que poderia ter influenciado o momento presente. O cone futuro contém cada evento que este momento poderia influenciar. Tudo fora desses cones está permanentemente desconectado, inacessível, inobservável e causalmente irrelevante. A velocidade da luz define a inclinação desses cones. Ela decide quais eventos podem ser causas, quais podem ser efeitos e quais são estranhos uns aos outros para sempre. Essa geometria não é matemática abstrata. É a arquitetura da própria realidade. Em nenhum lugar isso se torna mais dramático do que perto de um buraco negro. Quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade, o espaço-tempo se curva para dentro tão abruptamente que uma fronteira se forma, o horizonte de eventos. Nessa superfície, a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. A luz emitida para dentro não diminui nem enfraquece. Ela continua a se mover em sua velocidade habitual, mas o próprio espaço-tempo está caindo para dentro mais rápido do que a luz pode subir para fora. Além do horizonte, a fuga não é mais uma questão espacial. Ela se torna uma impossibilidade temporal. Dentro de um buraco negro, a singularidade está no futuro de cada caminho possível. Não importa em que direção você se mova, está se movendo em direção a ela, assim como se mover para frente no tempo sempre o leva ao amanhã. Escapar do buraco negro exigiria se mover para trás no tempo, algo que o universo não permite. A velocidade da luz impõe essa estrutura de mão única. Um buraco negro não é uma parede ou uma prisão. É um limite causal esculpido no espaço-tempo pelo mesmo limite que governa cada interação em todos os outros lugares. O mesmo princípio define os limites do universo observável. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. No entanto, o horizonte observável está a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Essa aparente contradição existe porque o próprio espaço estava se expandindo enquanto a luz viajava através dele. A luz que partiu de regiões distantes, bilhões de anos atrás, cruzou um universo que se esticava enquanto se movia. Quando chegou até nós, a fonte foi levada muito mais para longe. Além desse horizonte, estão regiões que nunca observaremos. Não porque a luz seja lenta demais, mas porque a própria causalidade não pode fazer a ponte. Essas galáxias não estão apenas distantes no espaço. Estão separadas de nós no tempo e na causalidade. Nada que aconteça lá pode nos afetar. Nada que façamos pode afetá-las. Elas estão fora do nosso cone de luz futuro, permanentemente inacessíveis. À medida que a expansão cósmica se acelera, esse isolamento se aprofunda. Galáxias distantes já estão escorregando além do alcance causal. Em um futuro distante, apenas as galáxias gravitacionalmente ligadas ao nosso grupo local permanecerão visíveis. Tudo o mais vai desaparecer da vista, apagado não pela escuridão, mas pela geometria do próprio espaço-tempo. A velocidade da luz cria essa solidão cósmica. E ainda assim, sem ela, o universo seria irreconhecível. Uma velocidade finita da causalidade é o que permite que a estrutura se forme. Se a informação se propagasse instantaneamente, cada região do universo se equilibraria imediatamente com todas as outras. As diferenças de temperatura desapareceriam.
As estrelas lutariam para queimar de forma constante. A química complexa se dissolveria antes de poder se estabilizar. O universo precisa de atrasos. Precisa de tempo para que a causa preceda o efeito. Precisa que a informação se espalhe gradualmente, não instantaneamente. A velocidade da luz define esse ritmo. Em um nível mais profundo, ela também molda a seta do tempo. A maioria das equações fundamentais da física é temporalmente simétrica. Execute-as para frente ou para trás, e elas ainda funcionam. E, no entanto, o tempo claramente flui em uma direção em nossa experiência. Lembramos do passado, não lembramos do futuro. A entropia aumenta. A desordem se espalha. Essa seta do tempo está vinculada à informação. Estados de baixa entropia contêm informação compactada em pequenas regiões. À medida que o tempo passa, as interações espalham essa informação para fora, criando correlações com o ambiente circundante. Essa propagação não pode acontecer mais rápido que a luz. A velocidade finita da causalidade determina quão rapidamente a entropia aumenta pelo espaço e pelo tempo. A memória funciona porque as causas vêm antes dos efeitos. O pensamento funciona porque os sinais viajam em sequência através de redes neurais. A própria consciência depende de um universo onde a informação não pode chegar antes de ser criada. A velocidade da luz protege essa estrutura em todas as escalas, desde interações subatômicas até o disparo de neurônios, até a evolução das galáxias. É por isso que os físicos muitas vezes dizem que a velocidade da luz tem um nome inadequado. Ela não é realmente a velocidade da luz. É a velocidade da causalidade, o fator de conversão entre espaço e tempo. O ritmo em que a realidade se atualiza. Na geometria do espaço-tempo, distância e duração não são quantidades separadas. São formas diferentes de medir o mesmo tecido subjacente. A velocidade da luz é o número que converte entre elas. Um segundo de tempo equivale a cerca de 300 mil quilômetros de espaço. Isso não é uma declaração sobre movimento. É uma declaração sobre geometria. É por isso que os físicos frequentemente simplificam suas equações definindo a velocidade da luz igual a 1. Isso remove a ilusão de que espaço e tempo são fundamentalmente diferentes. Revela que se mover pelo espaço e se mover pelo tempo são aspectos do mesmo processo. Esse mesmo fator de conversão aparece na equação mais famosa de Einstein. I igual a m vezes c ao quadrado. Massa e energia não são apenas relacionadas. São quantidades idênticas medidas em unidades diferentes. A velocidade da luz ao quadrado é a taxa de conversão. Multiplique uma pequena massa por esse enorme fator e você revela a tremenda energia ligada dentro da matéria. Einstein mostrou como essa geometria molda o movimento, a energia e a gravidade. Feynman mostrou que o limite de velocidade da luz não é imposto como uma lei. Ele emerge de como a realidade é construída. Na visão quântica, as partículas exploram cada história possível, mas apenas certas histórias sobrevivem à interferência. Caminhos que violam a causalidade se cancelam antes de poderem contribuir com qualquer coisa real. Histórias mais rápidas que a luz não são proibidas. São sem sentido. Não podem se montar em um universo coerente. Esta é a razão mais profunda pela qual o limite não pode ser quebrado. Não há um reino mais rápido que a luz esperando além da barreira. Não há atalho oculto ou camada mais profunda onde a causalidade relaxa seu controle. A matemática simplesmente não constrói a realidade a partir dessas possibilidades. Perguntar como ir mais rápido que a luz é como perguntar como chegar antes de partir. A questão pressupõe uma estrutura que não existe. E uma vez que você vê isso, a velocidade da luz para de parecer uma parede. Começa a aparecer uma fundação.
É a razão pela qual as estrelas queimam devagar o suficiente para os planetas se formarem. A razão pela qual as galáxias evoluem em vez de colapsar instantaneamente em equilíbrio. A razão pela qual o passado permanece fixo enquanto o futuro permanece aberto. A razão pela qual a causa pode produzir efeitos sem contradição. O universo não proíbe o movimento mais rápido que a luz. Ele não pode definir uma realidade em que tal movimento exista. Esta é a verdade mais profunda que Feynman ajudou a descobrir. Não uma nova regra, não uma barreira mais profunda, mas a percepção de que a própria consistência é o que governa a existência. Apenas certos ritmos permitem que as histórias se somem em vez de se cancelarem. Apenas certas velocidades permitem que causa e efeito permaneçam significativos. A velocidade da luz é esse ritmo. É a taxa de quadros do cosmos. Cada partícula, cada força, cada interação se desdobra nesse ritmo. O universo não pode acelerar seu batimento, porque o batimento não é separado do universo. Ele é o universo. O cone do passado contém tudo o que poderia ter moldado você. O cone futuro contém tudo o que você poderia influenciar. Além de ambos está a vasta maioria do espaço-tempo, real, imenso e para sempre inacessível. Isso não é uma tragédia. É o preço da coerência. Sem esse limite, a realidade colapsaria em paradoxo. Com ele, o universo pode contar uma história consistente, uma que se desdobra da causa ao efeito, do passado ao futuro, da simplicidade à complexidade. A velocidade da luz não é a coisa mais rápida na existência. É a razão pela qual a existência pode acontecer. E uma vez que você verdadeiramente entende isso, o limite não parece mais algo que nos retém. Parece o chão sob tudo que somos. Neste exato momento, a luz rasga o espaço a quase 300 mil quilômetros por segundo. Ela atravessa continentes inteiros no tempo que você leva para piscar.